صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نقول تقبل الله منا منكم. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite nosso jejum, as nossas orações. Essa noite, mashallah, foi uma noite abençoada, muitas pessoas, a tranquilidade. E como nós temos falado, كما كنا نقول نحن الإنسان ليلة القدر يراها في نفسه في قلبه. A noite de decreto ele pode senti-la no seu coração. Quando você sente que seu coração está aberto, você sente que as suas lágrimas estão se jorrando, se sente que você está próxima de Allah subhanahu wa ta'ala, se sente que você se arrepia quando você está parada perante Allah subhanahu wa ta'ala na súplica, isso é sinal do que você alcançou ليلة القدر إن شاء الله. فالإنسان اللي بيحس إنه والله قلبه قد خشع في الدعاء في كل هذه الأمور فربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون قبله في هذه الليلة المباركة. طبعا نحن يعني سنبدأ vamos falar sobre uma questão importante عن الهمم أرزاق. A pessoa ter autoestima, energia, potência para ele trabalhar, principalmente nessas noites, estar próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, isso também está entre as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. E está entre, a gente pensa que o sustento é somente nas questões mundanas, sustento até nisso também que Allah subhanahu wa ta'ala determina para as pessoas, a pessoa que tem uma himma ália, uma autoestima, ele está sempre pronto, disposto a estar junto com Allah subhanahu wa ta'ala, isso também faz parte daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina para ele. فنحن نقول ليلة القدر tem pessoas que falam dia 27 e acaba. Não, ela continua. Nós temos ainda dia 28, que seria hoje, 29. Nós temos essas noites ainda que talvez seja Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, o Rasul alayhi salam no hadith ele fala que alcancem ela nos últimos 10 ou nas últimas 10 noites de Ramadã. Ele especificou Laylatul Qadr como 27, pode ser provável que seja aquela a noite do decreto. Até os ulama eles falaram porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em vários hadiths ele falou que Laylatul Qadr seria 27, porque tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse para os companheiros que o sinal dela é isso e aquilo, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava prostrando sobre o barro naquela noite que estava chovendo, que a luz era isso ou aquilo. Talvez seja naquela noite, naquele ano, que seria nessa noite, 27. Tem um ulama que eles falam que ela muda, cada ano ela vem numa noite. Não necessariamente que seja a mesma noite, sempre 27. Não, pode ser que esse ano seja 25. O Rasul alayhi salam, ele, numa das noites, como tem vários hadith, que ele rezou com seus companheiros na noite de 23. E rezou não a noite toda, boa parte da noite. Na noite de 25 também ele rezou uma maior parte. Na noite do dia 27 ele rezou a noite toda com seus companheiros. Até que eles falaram, e nós tememos que não alcancemos o suhur. Que o profeta Muhammad ficou rezando e ia sair a alvorada, e eles temeram que não poderiam mais comer o suhur. Quer dizer que o profeta Muhammad permaneceu toda a noite. Foi naquele ano. Será que todos os anos são iguais? E por isso que a gente fala, vamos aproveitar. Se as pessoas falarem para você, o conjunto dos hadith do profeta Muhammad sallallahu, eles nos dão que 80% seja na noite de 27. Você tem a possibilidade de 20% que seja em outras noites também. Ok? 30%, 20% que seja outras noites. Então, essa possibilidade de você ter de 20% ou 30% nas outras noites que você irá alcançar naquela noite, qualquer adoração que você fizer, como se estivesse fazendo em 1000 meses, você não deixaria esses 20%. لأنه يوم القيامة الإنسان بيجي عنده سيئات كثيرة وإن شاء الله عنده حسنات كثيرة كما بيقول. Dia do final a pessoa vem e ele tem várias boas ações e também deve ter várias más ações que ele praticou, que ele não se arrependeu, não foram perdoadas, e ele chega no dia do final e estão ali as más ações. Essas más ações que são colocadas ali na frente dele, ele quer
ele tem que pagar por aquelas más ações. Como é que ele paga? Pelas boas ações. Okay? As más ações são pagas pelas boas ações. E se a pessoa não tiver, ele será colocado no fogo se Allah subhanahu wa ta'ala não perdoá-lo. فلذلك الإنسان, o que você faz? Quanto mais você puder fazer boas ações e levar junto com você para você pagar as más ações, leve. E não há uma noite melhor do que a noite do decreto para você levar 1000 meses de boas ações, uma vida inteira, 83 anos, 84 anos quase, de boas ações, porque você fez uma prática durante uma noite só. Imagina, 84 anos, você teve várias ações boas. Nesses 84 anos, se você viver 84 anos fazendo pecado sem o shirk billah subhanahu wa ta'ala, e chega no dia do final e você teve uma noite de decreto, então essa é a recompensa por essa. Já basta isso. طيب فلذلك الإنسان لا يتهاون يا أخواتنا. فلذلك يعني هذه الهمم لازم تكون يعني esse autoestima tem que estar em todas as noites até o final do Ramadã, até o final do Ramadã. في من الأشياء التي يجب علينا أو ينبغي علينا أن نفعلها, dentre as coisas que nós incentivamos nessas noites, além de você acordar e praticar a salat, praticar as orações, praticar a recitação do Coran, as súplicas, que são as mais importantes nessas noites também, o Rasul alayhi salam nos incentiva também a recitarmos alguns versículos do Coran, que esses versículos eles podem naquela noite que você recitar, estar no lugar de você, como se você tivesse levantado toda a noite para rezar. O Rasul عليه السلام يقول من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. Aquele que recitar o final da Surah Al-Baqarah numa noite, já basta para ele. Agora, basta para ele o quê? Alguns ulama falaram, basta para ele como se ele tivesse levantado toda a noite. Outros falaram, já basta para ele e protegê-lo de tudo naquela noite. Outros ulama falaram, já basta para ele uma porta que ele abriu para o paraíso naquela noite. Então, tudo basta que o profeta Muhammad, ela pode ter vários significados. Dentre os significados, já basta como se ele tivesse acordado a noite inteira. فلذلك يعني قيام الليل talvez você faça recitando o final da Surah Al-Baqarah. كل سورة شيء؟ كل ليلة. cada noite. بس مرة والله؟ uma vez. من عند قول الله عز وجل, desde o versículo آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون até o final. Então são poucas palavras ou poucos versículos o final da Surah Al-Baqarah. A partir do momento que fala آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون até o final, esse é o final da Surah Al-Baqarah. O Rasul alayhi salam, ele disse, se você recitar na noite, durante a noite, isso já basta para você. فلذلك قال por quê? É tão importante que a Surah Al-Baqarah. A Surah Al-Baqarah ela tem 286 versículos. Esses 286 versículos, eles têm 1000 regras, como diz um dos grandes sábios, né? Ele disse, na Surah Al-Baqarah há 1000 regras de ordem, 1000 regras de proibição, 1000 regras de história. São várias regras que são colocadas na Surah Al-Baqarah. Ali tem a maior surah do Coran é a Surah Al-Baqarah. O maior versículo do Coran está na Surah Al-Baqarah. O melhor versículo do Coran está na Surah Al-Baqarah, Ayat al-Kursi. Surah Al-Baqarah ela tem Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, quando ele decorou Surah Al-Baqarah, entendeu Surah Al-Baqarah, colocou ela em prática, ele foi lá, degolou um camelo e distribuiu para as pessoas, festejando que ele teve Surah Al-Baqarah na vida dele. Porque Surah Al-Baqarah ela tem as regras necessárias, ou as maiores regras necessárias na vida do ser humano. E por isso que no final dela, quando você começa a recitar esses versículos, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. آمن بشو. O profeta, ele crê naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, o seu Senhor revelou, من ربه. والمؤمنون, e os crentes creem. Creem que? Nessas regras, crê nessas histórias, crê nessas ordens, crê nessas
nessas regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida. Então você colocou em prática e você está colocando aqui no final da Surah Al-Baqarah como que Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para você. Você recitou, você soube o que você deve fazer, tem tudo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou nessa surah, quase a maior parte, porque essas regras são importantes. Então você colocou em prática e depois você fala: eu creio naquilo que veio através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Surah Al-Baqarah, de regras, eu creio nelas, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também crê nelas. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Até o final. Então o significado do final da Surah Al-Baqarah, ele tem uma importância grande que nós deveremos também saber. Agora também uma outra questão, nós deveremos nos preocupar em sermos aceitos por Allah subhanahu wa ta'ala. A aceitação é uma das questões mais importantes, porque de levantar muitas pessoas levantam, de jejuar muitas pessoas jejuam, de fazer sadaqa muitas pessoas fazem sadaqa. Agora, quem será que é o aceito por Allah subhanahu wa ta'ala? O Rasul alayhi salam قال رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. Talvez uma pessoa levanta a noite inteira e ele somente tem um cansaço. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Talvez uma pessoa que jejua e ele somente tem do seu jejum a fome e a sede. Será que nós não nos preocupamos com isso? Nós deveremos nos preocupar para que realmente o nosso jejum seja aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Para que ele seja aceito, qualquer tipo de adoração, para ser aceita por Allah subhanahu wa ta'ala, você tem que olhar uma coisa importante: seu coração realmente está sentindo essa oração, essa adoração, esse jejum, essa caridade, esse qiyam. Se o seu coração está sentindo, é um sinal de que você foi aceita. Agora, se você entra e sai, e para, e fica, e dorme, e acorda, a mesma intenção, o coração está no mesmo lugar, então isso é um sinal de que você precisa preparar mais o seu coração. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala dentro do Coran: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, para que vocês temessem a Deus. E a temência está no coração. Então o jejum, o propósito de jejum, o propósito das orações, o propósito do zakat, o propósito de todas as boas ações é para que vocês temessem a Allah subhanahu wa ta'ala, para que o coração de vocês esteja com Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre as coisas que podem fazer com que o seu coração seja aberto e esteja com Allah subhanahu wa ta'ala, é você ir atrás das coisas que as pessoas, dos necessitados, dos pobres, das pessoas que precisam de ajuda, às vezes uma ajuda com a palavra, às vezes com dinheiro, às vezes com uma posição sua. Então, qualquer tipo de ajuda que você for atrás, esse é um dos sinais do que, inshallah, você foi aceita. Por quê? Talvez você está dormindo na sua casa e centenas de pessoas suplicando por você, Laylatul Qadr e fora de Laylatul Qadr. Talvez uma súplica dessas pessoas a favor de você seja bem melhor do que várias súplicas que você fez e que não foram aceitas. Lidalik, nós deveremos ver que Allah subhanahu wa ta'ala ele determina algumas situações para abrir portas para nós. Não é que Allah subhanahu wa ta'ala precisa das pessoas, ou ele pode enriquecer todas as pessoas sem exceção, mas Allah deixa algumas falhas entre as pessoas, não falhas de propósito, não, para nos dar as portas para que a gente entre por essas portas para chegar a Ele. Por isso que nós temos o zakat, por isso que nós temos a boa conduta, por isso que nós temos a boa palavra, por isso que nós temos o sorriso, por isso que nós temos várias questões que as pessoas necessitam que elas se ajudem nessas questões. Então, a pessoa que estiver procurando esses casos, alguém para ajudar, alguma pessoa para... se Allah subhanahu wa ta'ala te preparar para isso, é um sinal do que Allah subhanahu wa ta'ala quer te aceitar. Porque muita gente vê, tem várias questões que são necessárias nesse mundo e ela fica lá parada. Os outros ajudam, os outros fazem. Ainda bem que tem quem faz. E a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas
tem um necessitado lá, eu tenho condições de chegar lá e ajudar. Aí eu vejo lá, um fulano ajudou, alhamdulillah, tem gente que ajuda. Tem pessoas que estão, alhamdulillah, não, mas vai vir gente, se vocês falarem, tem gente que já cumpre aquela obrigação, está em você. Está incluso, a gente, junto com essas pessoas, tem que estar junto, tem que aproveitar essas situações. Essas situações, elas são mandadas por Allah subhanahu wa ta'ala para o seu bem, para o seu propósito, para um objetivo grande na sua vida, para um objetivo grande para o seu coração, para um objetivo grande para você entrar dentro do paraíso. Por isso que nós deveremos ver essas questões. Tem um hadith aqui, subhanallah, que eu estava lendo sobre Laylat al-Qadr, a importância da Laylat al-Qadr, e ela é melhor do que 1000 meses as ações de uma noite. Eu falei, acho que é a ação que mais a pessoa tem hasanat, boas ações, é a noite do decreto. Será que teria algo melhor do que isso? Você levantar a noite do decreto e você saber que essa é a noite do decreto, 100%. E você, desde o Maghrib até o Fajr, está lá, adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Foi aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um grande privilégio, não é? Tem algo melhor do que isso? Ajudar uma outra pessoa? Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muito importante. Vamos ouvir esse hadith e ver, talvez a gente consiga colocá-lo em prática de uma forma ou de outra, para você conquistar algo a mais do que Laylat al-Qadr. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Mawqifu sa'atin fi sabilillah." A pessoa parar um momento pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Khayrun, é melhor, min qiyam Laylat al-Qadr 'inda al-Hajar al-Aswad. É melhor do que você parar perante uma noite do decreto em Meca, perto da Kaaba. Então você parar, fazer uma posição, uma parada pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, é melhor para Allah subhanahu wa ta'ala do que você estar em Meca, na frente da Kaaba, na Laylat al-Qadr, na noite do decreto. O que é essa posição que você pode parar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala? موقف ساعة اللي هي لحظة مش ساعة يعني 60 دقيقة لا ساعة momento que seria momento mesmo, não é uma hora de 60 minutos, não. Esses momentos, Abu Huraira ele está falando que seria uma pessoa que está protegendo o lugar dos inimigos. Hoje nós poderemos ter isso, a gente tão longe assim dos inimigos, das pessoas que precisam da gente, das pessoas que precisam que a gente pare junto com eles. Sim, nós poderemos. Hoje nós sabemos que quantas pessoas na Palestina, no Líbano, na Síria, no Iêmen, em outros lugares, que quantos muçulmanos que precisam ali de ajuda, de uma parada sua, de uma proteção sua, mesmo você estando aqui, de você falar para uma pessoa que morreu pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, deixou uma família para trás, de você falar, eu quero adotar essa família. Isso é pela causa de Allah? Pela causa de Allah. Quantos órfãos que os pais deles e eles estão lá parados pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, sofrendo, precisando, você falar, eu adoto esse órfão. É pela causa de Allah ou não? Pela causa de Allah. E você vê uma pessoa desesperada, em qualquer lugar que esteja, ela necessita de um apoio, você chegar e falar, eu vou apoiar essa pessoa. É pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá essas oportunidades e às vezes a gente não pensa nelas. Hoje você fala, um órfão. Quanto que é para mim adotar um órfão? Quanto que custa a adoção de um órfão? Imagine. A gente estava perguntando para os irmãos, alguns irmãos que estão aqui, que eles estão fazendo para trabalhar em cima disso. $50 por mês. Você adota um órfão. Quantos de nós? 50, 10 bijou. 5 vezes 5. R$250. Às vezes você entra
no restaurante, você sozinha, você gasta isso, R$250. Já? Você adota um órfão por um mês. E você pode, se você adotar de coração mesmo, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, você terá o privilégio de como se você estivesse parada na noite do decreto em frente da Kaaba. Então tem vários privilégios e várias questões e várias boas ações que nós poderemos praticá-las e que elas realmente podem nos dar ações a mais do que nós poderemos esperar. E por isso que o Rasul alayhi salatu wassalam, ele falou num outro hadith, para confirmar esse hadith, قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر? Vocês querem que eu fale para vocês de uma noite que é melhor do que a noite do decreto? Disseram sim, ó mensageiro de Allah, porque a gente fica acordado a noite inteira, nós esperamos de um ano para o outro para chegar a Laylatul Qadr. قال النبي عليه الصلاة والسلام حارس يحرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. Uma pessoa que está no lugar onde tem um inimigo e ele está ali de guarda, protegendo aquele local para que o inimigo não entre naquele local, e ele a qualquer momento ele sabe que talvez ele não volta para a família dele, pode ser que ele morre naquele local. Essa pessoa, o apoio que você dá a ele, e que você leva, nafs al-ajr, eu apoio uma pessoa dessas, eu terei a mesma recompensa que ele tem. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من فطر صائما كان له مثل أجره, aquele que quebrar o jejum de uma pessoa que está jejuando, ele terá o mesmo privilégio do que aquele jejuador tem de boas ações. إلا أنه لا ينقص من أجورهم شيئا, só que não diminui das boas ações daquele que você quebrou o jejum dele em nada. Allah subhanahu wa ta'ala, se ele vai dar para ele 1 milhão de hasana, vai te dar também 1 milhão de hasana, sem tirar nada dele. Imagine se você ajudar uma outra pessoa para ter esse privilégio. Então essas são as questões que a gente gostaria assim de colocar. Algumas portas, porque são várias as portas, e a porta que Allah subhanahu wa ta'ala abrir para vocês têm que aproveitar ao máximo e tentar entrar por elas para que sejamos, inshallah, privilegiados por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vamos falar um pouco sobre Zakat al-Fitr, já que estamos no final do Ramadã. No final do Ramadã, as pessoas perguntam bastante sobre o Zakat. O Zakat, esse nome de Zakat, ele se denomina para o Zakat, que seria obrigação, obrigatório, dos bens que você tem. Dos bens que seria o dinheiro, o ouro, a prata, os reais, tudo que você tem de bens que são colocados à venda. Então esses bens, para você pagar o zakat dele, todo ano você tem que tirar 2,5% se você tiver esses bens e passou um ano e eles estiverem acima de R$2.200. Tá? Então esse é o zakat dos bens que você possui. Todo ano você tira, e esse zakat é pelos bens que você tem, pelo dinheiro que você tem. Esse é o tipo de zakat. Tá? Isso precisa de uma explicação ampla, e ele faz parte do que? Dos pilares do Islã. Como é que eu tiro, nas coisas que eu devo tirar, as coisas que não devo, para quem que o zakat é pago, como é que eu faço as contas, tudo que eu tenho tem que tirar o zakat ou não. Então isso tem as suas regras. Hoje o que nós vamos falar sobre um outro tipo de zakat, que seria Zakat al-Fitr, zakat que seria do desjejum. Aquele zakat que nós falamos que a pessoa precisa estudar também é um zakat das pessoas ricas. A pessoa que tem riqueza, ele tem que tirar o zakat e tem as suas regras. Esse zakat al-Fitr, é um zakat geral. O pobre e o rico, todo mundo deve pagar. Então esse é o zakat que todos devem pagar. Porque é um zakat que o Rasul alayhi salatu wassalam estipulou para que todos os jejuadores pagassem no final do Ramadã. Qual o motivo disso? Nós vamos explicar aqui, inshallah. Tem um hadith, a gente se baseia no hadith de Abdullah ibn Abbas, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele determinou uma ordem de Sadaqat al-Fitr como obrigação. A Sadaqa, que seria a caridade do Fitr, do desjejum. Tuhratan lis-sa'im, uma purificação para o jejuador.
min al-laghwi wal-rafath, daquilo que possa acontecer durante o jejum, de falar algumas palavras inadequadas, então isso já purifica. Essa sadaqa, ela purifica ele daquelas palavras. Wa tu'matan lil-masakin, e é uma alimentação para os necessitados. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala: "Faman addaha qabla as-salat", aquele que der sadaqat al-fitr antes da oração do Eid, fahiya zakatun maqbula, é uma zakat aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. "Waman addaha ba'da as-salat", e aquele que atrasar ela para depois da oração do Eid, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, é uma das caridades gerais que não entrou, ele deixou a obrigação porque ele fez depois do Salat al-Eid. Esse hadith nós temos várias questões. Em primeiro lugar, zakat al-fitr é uma caridade que é obrigatória. Quando a gente fala obrigatória, não é uma coisa que eu faço se eu quiser, não. Se você não fizer, você está cometendo um pecado. Fahi fard. Faradaha man Rasul alayhi salam. Quem colocou ela como obrigação? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu". Aquilo que o profeta, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Alcorão, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhes ordenar, que levem em conta aquilo que foi ordenado pelo profeta. E aquilo que ele proibir, então se torna proibido também. Isso é uma determinação, uma regra no versículo que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala que isso é obrigatório, é obrigatório. Isso é pecado, então é pecado. Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que é obrigatório o zakat al-fitr. Nós pagamos em Ramadan, ela é específica no mês de Ramadan, nos últimos dias do Ramadan. E fiha miqdarun ma'lum, tem um determinado valor, an kulli fard, por todas as pessoas dentro de casa. Muçulmanas, muslim, yu'iluhu, a pessoa que tem uma família de 5, 6 pessoas, todos são muçulmanos, pequenos, grandes, mulheres, homens, velhos. Então ele tem que pagar por cada pessoa esse zakat. E deve ser paga quando? Qabla salat al-Eid, antes da oração do Eid. Então antes de que seja feita a oração do Eid, você tem que pagar. O imam começou a fazer salat al-Eid, você já deixou uma obrigação. Você já deixou uma obrigação. Fi masarif makhsusa, ela tem pessoas específicas a serem pagos zakat al-fitr, diferente de zakat geral. Então essa tem as pessoas específicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou no hadith. Hukmuha, qual que é a determinação dessa regra? Ela é obrigatória, todo muçulmano é obrigado a pagá-la. Então o não muçulmano ele não é obrigado a jejuar. Algumas pessoas falam, não muçulmano também pode jejuar, ele deve jejuar ou pode jejuar. Não, o jejum dele é deixar de comer e beber, mas não é aceito como jejum. Por quê? Porque antes ele jejuar, e antes ele rezar, e antes ele fazer o zakat, e antes ele fazer a peregrinação, e antes ele fazer a recitação, e antes ele fazer a recordação, a porta disso para ser aceito é ele falar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. É ele testemunhar que não há outra divindade além de Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Essa é a porta da aceitação de todas as demais ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele não falar, ele fala, não, eu não acredito ainda que o Muhammad é mensageiro de Allah e que Deus é único, eu acredito em outras coisas. Então você fala para ele, então o seu jejum não é aceito. E é errado a gente falar para a pessoa, não, pode jejuar, o seu jejum é válido. Não, você está quebrando uma regra de Deus. Uma regra de Deus. Se Deus está falando que não aceita, quem é você para falar que aceita? Tá, de você falar para ele, fica sem comer e beber, bem, isso faz bem para você, mas é bom mostrar para ele. Porque muitas pessoas às vezes se enganam. A pessoa fala, não é aceito, então ele vai fazer o jejum pensando que, olha, os muçulmanos falaram para mim que eu tenho o jejum como uma obra que eu fiz na minha vida e é aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. Quem diz que aceita? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E disse, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah subhanahu wa ta'ala falou para o profeta Muhammad, e foi revelado a ti
e aos mensageiros antes de ti. Se vocês associarem com Allah outros deuses, todas as suas ações elas serão anuladas. Isso Allah subhanahu wa ta'ala está falando para os profetas. Imagine para as demais pessoas. Então a gente não pode, se uma pessoa chegar e falar para você, não sou muçulmana e estou fazendo jejum. Você fala, olha, o seu jejum, antes do jejum você tem que acreditar em Deus, acreditar nos mensageiros. E por último o profeta Muhammad, depois você faz o jejum. Isso é o certo. Então por isso que se houver dentro da sua casa, você for responsável por várias pessoas, então você deve pagar por todas elas zakat al-fitr se elas forem muçulmanas. Se uma pessoa não for muçulmana dentro da sua casa, aí você está sustentando ela também. Não é obrigado a pagar zakat al-fitr por ela, porque não é muçulmana. Aí, ela tem zakat al-fitr, ela é obrigação de todo muçulmano. Ela é obrigatória para todo muçulmano a pagar. A pessoa que, se for pequeno, os pais são obrigados a pagar por eles. Se uma pessoa tiver condições, se já é de maior, ele é obrigado a pagar. O pobre, que não tem condições, ele é obrigado, se entrar qualquer coisa na mão dele tirar daquilo lá e pagar. Porque ela tem as condições, a primeira condição que seja o quê? Fiha shurut, 3 shurut de zakat al-fitr. 3 condições. A primeira, que a pessoa seja muçulmana. Porque o profeta Muhammad sallallahu no hadith Abdullah ibn Umar, farada Rasulullah sallallahu, o profeta Muhammad sallallahu ordenou que fosse pago zakat al-fitr min Ramadan, do mês de Ramadan, ala kulli nafsin min al-muslimin, por toda a pessoa dentre os muçulmanos. Dentre os muçulmanos. Aí ele falou, hurrun ou abd, seja ele livre ou escravo, rajulun ou imra'a, homem ou mulher, sabirun ou kabir, pequeno ou grande, velho ou pequeno. Então a pessoa que nascer no dia do Eid, uma mulher que teve nenê antes de Salat al-Eid, aí é obrigado a pagar por ele zakat al-fitr. Se essa criança nascer depois que teve a Salat al-Eid, aí não é obrigado a pagar. Aí, se nascer antes de Salat al-Eid, é obrigado. Se nascer depois de Salat al-Eid, já não é mais obrigado. A segunda condição, al-ghina. O al-ghina, aqui ele está falando sobre a riqueza. Então a primeira é que seja muçulmano. A segunda é que seja o quê? A riqueza. O que é a riqueza que eles especificam aqui? Al-maqsudu bihi an yakuna 'inda al-muslimi yawm al-'Eid. Isso quer dizer que o muçulmano ele deve ter na noite do Eid e o início do dia do Eid, sa'un za'idun 'an qutihi wa quti 'iyalihi wa hawaijihi al-asliya. A pessoa ter 2,5 kg de arroz na sua casa, a mais, sobrando a mais do que o seu sustento e sustento da sua família. Então eu tenho o meu sustento, o sustento da minha família, e sobrou R$15 a mais dos nossos sustentos. Então você tira aquele R$15 e você paga. Porque você se tornou o quê? Uma pessoa rica. Se tornou uma pessoa rica com os R$15, rica em quê? Rica para pagar zakat al-fitr. Então essa é a riqueza que eles falaram, diferente da riqueza do zakat geral. Então a gente está falando aqui sobre zakat al-fitr, que seria zakat do desjejum. Uma pessoa que sobrar com ela R$15, além das suas necessidades, das necessidades das pessoas que ela está tratando delas, ela tem a sua comida, a comida da sua família e tudo, e sobrou R$15 a mais, ele tira aqueles R$15 e paga como zakat al-fitr. A terceira questão, dukhulu waqti wujub ikhraj az-zakat, entrar o horário da obrigação da pessoa pagar zakat al-fitr. Agora nós não somos obrigados nesse momento. A obrigação se torna quando? Ela se torna antes do Salat al-Eid, se torna obrigatória. Antes do Salat al-Eid se torna obrigatória o pago do zakat al-fitr.
يعني هو عند غروب الشمس من ليلة الفطر. لما بتغرب الشمس, quando se pôr o sol, no último dia de Ramadã, se torna obrigatório para cada pessoa pagar. قبل, طبعا você tira, você está tirando uma obrigação. Agora a obrigação real é a mesma coisa que a pessoa tem o zakat. Eu tenho o zakat que eu tenho 5 mil reais que sobrou além da minha necessidade. Eu comecei esses 5 mil reais a partir do dia 10 de Ramadã do ano passado. Então chegou dia 9 de Ramadã, você não é obrigado ainda a pagar o zakat. Quando que você é obrigado a pagar o zakat dos 5 mil? Depois do dia 12. Dia 10 de Ramadã. Dia 10, por quê? Porque dia 10 que você se apoderou dos 5 mil. Então tem que passar um ano. Agora aqui no Zakat al-Fitr tem que dar o quê? O pôr do sol do último dia do Ramadã. Então começa o quê? A obrigação. Começa a obrigação. Isso significa o quê? Que se uma pessoa morrer agora, hoje, a gente tem que tirar o Zakat al-Fitr dele? Não. Entenderam o motivo da obrigação? Bem. Mas já في ناس تدفع الأموات اللي بالعين. Não tem que pagar pelos Não tem que mortos. pagar? Somente paga pelos vivos. Se a gente fosse pagar pelos mortos, aí haja dinheiro. Não, às vezes cada Você vai pagar pela família, pelos avós, bisavós, tal, aí é tudo família. E às vezes, se eles estivessem vivos, às vezes a pessoa fala, se os meus pais, os meus avós, os meus tataravós estivessem vivos, o sustento deles seria por minha conta. Então, você deveria... Não, ممكن تتصدق عنهم. Você pode dar caridade por eles, mas não como Zakat Fitr. Zakat Fitr não, é pelos vivos. المسلم الحر أو العبد الأنثى أو الذكر من المسلمين صائم ولا غير صائم؟ الغني والفقير. الغني والفقير. أو الغني لازم يكون عنده 15 ريال. O chefe pode pagar mais que uma vez? Por exemplo, eu pago por mim, meu marido está pagando por mim, assim? Não há problema. A obrigação é uma. É você pagar por si. Ou que alguém pague por você se ele falar para você, olha, eu vou pagar o seu zakat. Aí tudo bem. Se você aceitou, tá bom. Agora tem pessoa que fala, eu vou pagar novamente. Não há problema, é uma caridade. Importante que você pagou a obrigação e você está pagando a mais. Aqueles a mais são caridades que vão nas suas boas ações. E quem não fez jejum, o chefe tem que pagar zakat, pagar o dia que não fez, depois? Tem que pagar durante o Ramadã? Não, pode ser depois. Pode ser depois, não há problema. Agora, quem quebrou o jejum, ou quem não tem condições, ele está doente, uma doença crônica, esse paga por cada dia 15 reais. Esse ele pode pagar dentro do Ramadã, pode deixar até depois de Ramadã, se a pessoa não tiver condições. Quando ele tiver condições, ele paga. Esse se tiver uma doença crônica. Agora, se estiver doente, uma doença curável, ele não paga nada por isso, ele repõe. Tem gente que fala, mas eu paguei. Pagou, alhamdulillah, é uma caridade, mas você vai ter que repor. Não é porque você pagou por erro, você não vai repor. Tem que repor aquele dia. Tá? Agora, quem não repõe e somente paga são as pessoas que têm doenças crônicas. Agora, nós falamos sobre isso, acho que numa das aulas. Se a pessoa tem uma doença crônica e ele paga por dia 15 reais, 15 reais, a alimentação de um pobre, durante 30 dias, porque os médicos falaram que eu tenho uma doença crônica. E de repente passou um mês, 2 meses e tal, e ele sarou daquela doença. O que ele faz? Repõe? Não precisa repor, por quê? Já pagou. Porque na origem da doença dele era crônica, ele pagou por aquilo. O Islã ele exigiu que ele pagasse naquele momento, ele pagou. Depois sarou, então o Islã ele não exige dele repor esses dias, vou pagar nada por isso. Ele curou, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala teve, acho que uma Laylatul Qadr que ele suplicou e Allah subhanahu wa ta'ala atendeu ele e sarou. Agora ele começa uma vida nova, não precisa pagar e nem repor novamente. طيب وقت إخراجها نعم qual que é o tempo que nós poderemos tirar Zakat al-Fitr? Aqui tem uma divergência entre os ulama. Divergência de quando é que eu pago Zakat al-Fitr? Sim. Porque você sabe que tudo que é regra no Islã, ele é baseado em cima do versículos do Corão ou hadith do Rasul alayhi salatu wassalam. Não podemos tirar da nossa cabeça, né? Ou é medido por aquilo que o Rasul alayhi salatu wassalam disse ou que tem regra no Corão. E nada vem por acaso. Ou eu acho, esse achismo aí, imagina, se cada um achasse,
nós teríamos milhões de regras em cada questão e cada um quer que a regra dele seja melhor do que a outra. Agora aqui, quando que nós poderemos tirar zakat al-fitr? Tem hadith Abdullah ibn Umar que ele disse: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو بيومين. Abdullah ibn Umar tem um hadith que ele fala que os sahaba eles davam zakat al-fitr antes do Eid por um dia ou 2 dias. Então tem ulama que falaram: então nós devemos tirar zakat al-fitr antes de terminar o Ramadã por 2 dias ou por um dia. Então por um dia ou 2 dias. Então esse é o momento dela de ser tirada. Essas pessoas falaram: se você tirar antes, não é válida. Você tem que tirar quando? Antes do Eid por um dia ou 2 dias. O qawl al-thani, tem a segunda escola também que fala que pode ser tirado até com antecedência por 3 dias. Que tem um hadith, um outro hadith também, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou que os sahaba eles falavam que nós tirávamos dentro do antes do Eid por 2 dias ou 3 dias. Então esses ulama, as escolas que vieram depois, se basearam e disseram: esse hadith do Abdullah ibn Umar e de outros sahaba estipularam os dias para nós, por que a gente vai falar não, pode ser tirada tal? Tem outra escola que fala para você que você pode tirar no começo de Shahr Ramadan, no início de Shahr Ramadan. Esses aí são os Ahnaf e Shafi'iyya. Como no início de Shahr Ramadan, por que nós poderíamos tirar? Eles falaram porque essa zakat é determinada por causa do mês de Ramadan. Então o mês de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala determinou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou esse zakat por causa do jejum. Então o jejum ele começa já no primeiro dia de Ramadan, ele já começa o jejum. Então você tirar esse zakat pode ser tirado desde o começo e não há problema. Você não é obrigado a tirar desde o começo. A obrigação de todos eles falaram quando? No pôr do sol do último dia de Ramadã. Agora, quando que pode tirar, pode ser tirada desde o começo do Ramadã. Tem outros que falaram 3 dias antes, tem outros que falaram 2 dias antes, tem outros que falaram 1 dia antes. Mas o certo é você poder tirar qualquer época do Ramadã. Por quê? Principalmente que hoje a gente tira o zakat e dá para as pessoas para entregarem, e às vezes para chegar até as pessoas que necessitam dela, atrasa. Então você tira para chegar no tempo certo, porque o dever desse zakat chegar é quando? No dia do Eid, o dia da festa. Por quê? O Rasul ele disse que façam com que eles se satisfaçam nesse dia, no dia do Eid. Quem? Os pobres. Então o objetivo dela é de você se purificar e você satisfazer o pobre no dia do Eid para que ele também festeja com você. E por isso que a pessoa pode tirar em qualquer em qualquer época. Agora, quanto que é zakat al-fitr? Qual que é o valor? Tem hadith Abdullah ibn Umar, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deu zakat al-fitr em Ramadã, ordenou que nós tirássemos sa'an min tamr. Um sa' é uma medida que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivava as pessoas a tirarem, ou ordenava as pessoas a tirarem. Essa medida lá de sa', ela é 4 palmas de uma pessoa média. Essas 4 palmas, os ulama disseram que é mais ou menos 2,5 kg. 2,5 kg de tamr, ou 2,5 kg de aqd de queijo, ou 2,5 kg de uvas passas, ou 2,5 kg de cevada, ou 2,5 kg de trigo. E você pode comparar esse trigo ou outras coisas com o arroz hoje, atualmente. Então são 2,5 kg de alimentação que deve ser tirado. Agora tem uma questão aqui. Alguns ulama também tiveram divergência. Nós podemos tirar o valor disso, ou deve ser tirado aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou? فينا نشيل القيمة ولا لازم يكون رز؟ Não. A maioria dos ulama eles falaram que não, você deve tirar o arroz mesmo, ou o trigo.
ou tâmara. Você tem que entregar 2,5 kg por cada pessoa, entregar para o pobre o arroz, ou o trigo, ou as tâmaras, ou aquilo que você vai tirar de Zakat al-Fitr. E eles falaram que os hadith do profeta Muhammad sallallahu, que ele ordenou a tirar desses tipos de alimentos. Então você tem que chegar e pegar somente naqueles que o profeta Muhammad sallallahu ordenou. Outros ulama, eles falaram, não, nós poderemos tirar o quê? O valor daquilo lá. Tá, mas onde vocês tiraram essa regra de tirar só o valor? O profeta Muhammad sallallahu ele disse no hadith, façam com que eles enriqueçam eles nesse dia. Para enriquecer ele, você olha os meios, como é que enriquece essa pessoa. Não é necessário através do arroz ou através de tâmaras. O que mais vai enriquecer ele, se você der dinheiro, que ele vai comprar o quê? A roupa dele, ele vai comprar as necessidades dele. Se você der arroz, imagine hoje, todo mundo dá arroz para o pobre. Vai, cada um, eu tenho 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, leva lá 20, 30 quilos de arroz. Você também leva 20, 30 quilos de arroz. Ele precisa de um depósito para colocar. E para onde que ele vai levar? É muita coisa. Então, os ulama, eles falaram, pode tirar no valor, que não há problema. E esse valor, quem falou sobre isso? A escola do Ahnaf, Abu Hanifa, rahimahullah, Hassan al-Basri, que é um dos tabi'in, um dos grandes sábios. Com certeza ele viu que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles ordenaram a tirar também por valor. Sufyan al-Thawri, um dos grandes sábios também, dentre aqueles que vieram depois dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abd al-Aziz, que foi um dos grandes khalifa muçulmano, que também ele era um dos grandes sábios, e ele também ordenou que tirasse, podia tirar com o valor e não necessário com o arroz. E outros também, até o Imam al-Bukhari, nos hadith dele, ele coloca capítulo tal e ele traz o hadith. Dentre os capítulos que ele colocou, ele sinaliza do que a pessoa pode tirar o valor de Zakat al-Fitr. Então, por isso nós temos grandes sábios próximos aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eles falaram para nós que podemos tirar, e se eles eram próximos aos Sahaba, próximos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com certeza não iriam falar em vão, mas sim baseados em algumas regras que ouviram dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ouviram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falar sobre isso. Agora, a questão, para quem que vai Zakat al-Fitr? Quais são as pessoas que devem levar Zakat al-Fitr? Nós sabemos que Zakat em geral tem 8 tipos que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou na Surah At-Tawbah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها في الرقاب والمؤلفة قلوبهم. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou 8 tipos de pessoas que devemos entregar o Zakat a eles, o Zakat em geral. Agora, essa Zakat al-Fitr, a escola mais próxima, eles falam que não. 2 tipos de pessoas somente que você deve entregar o quê? Zakat al-Fitr. Quem são? Os pobres e necessitados. Os pobres e necessitados. Tem alguns ulama que falaram, não, você divide entre os 8 tipos que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, não há problema. Mas o certo é você procurar no Zakat al-Fitr aquelas pessoas que são pobres e que são necessitados e não pode dar para outros. Então, a Zakat al-Fitr você pode entregar para quem? Fuqara al-Masakin, pobres e necessitados. Qual é a diferença entre pobre e necessitado? O pobre é aquele que chega no final do mês e ele não tem tudo que ele necessita para das suas necessidades dentro de casa. Sempre fica faltando. O necessitado chega no final do mês e ele está sem dever, só que está nas últimas. Ele não consegue ter nada mais daquilo que entrou para ele. Esse é chamado necessitado, mesquinho. O pobre, que seria o faqir, é aquele que não está conseguindo até suprir com as suas necessidades no final do mês. Então, o necessitado, a situação dele é melhor do que o pobre. Como é que nós sabemos? O mesquinho é melhor do que o pobre.
الفقير. Que na Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala ele cita sobre as pessoas que têm um barco. Ele disse: وأما السفينة, o barco, فكانت لمساكين يعملون في البحر. Era de alguns necessitados que eles estavam trabalhando dentro do que? Do mar. Então eram necessitados, Allah subhanahu wa ta'ala citou eles de masakin, necessitados, e eles tinham um barco. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma casa, que tem um carro, que tem... A vida dele é normal e você fala, acho que ele não merece o zakat. Não por isso. Toda pessoa tem o direito de ter o seu lar, o direito de ter o seu carro, o direito de ter as suas necessidades básicas dentro da sua vida. Esse é o direito de qualquer pessoa no governo islâmico. Fica ali a pessoa que tem, além das suas necessidades do básico, se ele tem uma riqueza ou não. Daí você pode pagar para ele, mesmo ele tendo a sua casa própria, mesmo ele tendo o seu carro próprio, mesmo que ele está levando uma vida, mas aquela vida dele é uma vida que está entre consigo e não consigo suprir com as minhas necessidades, eu e a minha família. E você pode pagar para ele zakat al-fitr. Fica a última questão, que seria al-hikmah. Por que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou para nós, zakat al-fitr? São várias questões dessa determinação. Uma delas, alguns sábios disseram, zakat al-fitr para o jejuador é como sujud al-sahw para a pessoa que rezou e deixou algo na sua reza. Sujud al-sahw, se você deixar algo na reza, você está rezando, de repente esqueceu de algumas coisas na reza. Aí se você lembrar, você vai lá e traz, e no final você faz o quê? Um sujud. Esse sujud para você suprir o quê? A oração que faltou para você, e para que a oração esteja completa. O jejum de Ramadã, às vezes você errou em algumas coisas. Então foi determinado o zakat al-fitr para que o seu jejum seja o quê? Completo. Não ter nenhuma falha. Essa é uma das suposições do motivo da zakat al-fitr. Uma outra também que seria para que no dia do Eid, nós sabemos, depois de cada adoração, nós temos uma grande adoração, nós temos uma festa. A adoração de Ramadã, que você ficou jejuando, você ficou rezando, praticando as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e você terminou. No final você faz uma festa. Então não só você jejuou, os pobres também jejuaram. E essa festa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que nós ficássemos felizes nessa festa desse jejum, os pobres também devem participar. E você faz com que eles participem com essa obrigação que você paga para eles, e também faz com que eles sintam que eu recebo e pago também, não somente recebo. E para eles sentir a felicidade da pessoa que paga. Que a pessoa que paga, quem paga uma caridade ou um zakat, ele sente uma felicidade que talvez seja maior daquele que recebe. Isso para quem sabe o que é caridade e zakat, né? Aquele que sempre dá. Muitas pessoas te falam, a minha felicidade, se aquele que levou o zakat, minha zakat ou minha caridade tiver a felicidade que eu tive, já basta para mim, já ganhei o dia. Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse querendo fazer com que o pobre também sinta aquilo. Por isso que ele é obrigado também a tirar. Ele tira para sentir a felicidade, porque no dia do Eid a felicidade é geral, para todos ficarem felizes. Talvez a pessoa que pega, ele fala, subhanallah, só eu que pego e tal, eu que necessito, as pessoas querem fazer caridade sobre mim. Allah subhanahu wa ta'ala fala para ele, o profeta ele fala, não, você também tem que ajudar. Então você vai lá e ajuda, porque você teve aqueles 15 reais a mais, além das suas necessidades, então vai lá e doe também, para você sentir o gosto que os ricos estão sentindo, para você ter a mesma felicidade que os outros tiveram também. E assim tem a questão do zakat al-fitr, essa é a determinação dela, e são as regras principais. Com certeza vai ficar algumas questões, algumas perguntas, mas isso em geral, se a pessoa entender essas regras, inshallah, ele vai saber o motivo do zakat al-fitr, que ele é uma obrigação. Se a pessoa não fizer, ele está cometendo um pecado, e se ele deixar para depois do Eid al-Fitr, aquilo já não é mais aceito, se torna uma caridade
normal, ele tem que se arrepender a Allah subhanahu wa ta'ala e não voltar para fazer isso novamente nos outros anos. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum e que faça com que esse mês de Ramadan seja um mês abençoado para todos nós, inshallah, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós ainda coloquemos as práticas das boas ações em todos os sentidos até o final desse mês, inshallah, e que sejamos aceitos. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. شايف بجوز الزكاة الغير مسلم تجي؟ زكاة المال